Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. Nós vamos tratar aqui da Revolução Agrícola. Vocês já leram o capítulo do livro do professor Darcy Ribeiro, né? E o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos mais importantes, né, mais relevantes do capítulo e trouxe aqui para a gente falar um pouco mais, ok? E as dúvidas que tiverem depois a gente vai conversando, né? No chat do Educa ou pelo WhatsApp, tá bom? Muito bem, todos já sabemos disso, né? A Revolução Agrícola foi o primeiro processo civilizatório considerado pela antropologia, porque é o momento em que a humanidade deixa, então, de ser apenas coletores, né, daquilo que a natureza provê e passa, então, a dominar, né, a colocar a natureza ao serviço do homem, né? Então é nesse marco então desses 10 mil anos que isso ocorre. Então começa na região do Egito e da Mesopotâmia, né? E depois vai se espalhando para outros espaços, para outras regiões, né? Para a Índia, para a China, para a Europa e África tropical e para as Américas. E aí existem dois pontos da antropologia que divergem, né? Duas hipóteses diferentes, né? Como se isso nasce lá 10 mil anos atrás, nessa região, né? Mesopotâmia e Egito, como é que ela vem parar, como é que ela vai se espalhando depois para a China, para a Índia 6 mil anos depois, como é que ela vai chegar aqui nas Américas 2 mil anos, 3 mil anos depois, né? Então há uma vertente da antropologia que diz que provavelmente foram descendentes dessa época, né, dos 10 mil anos atrás, que vão aproveitando essas tecnologias e passando de um para o outro e vão migrando para outros espaços e vão chegando então nessas outras regiões e vão implantar isso nesses lugares, né? E a outra linha que vai dizer que não, né? Que isso é um inconsciente coletivo, e que da mesma maneira que há 10 mil anos atrás, nesta região, se desenvolveu essas tecnologias, né, para plantar e para cuidar dos animais, então também se desenvolveu nesses outros espaços. Os homens diferentes em lugares diferentes criaram as mesmas coisas, né? Então isso é outra hipótese. Muito bem, e no próximo slide a gente tem ali um mapa que mostra em que região, né, onde é que se inicia então a Revolução Agrícola, né, entre os povos do Egito e a Mesopotâmia. E aí do lado tem um outro mapa que mostra o que é a Mesopotâmia hoje, né, que é a região onde é o atual Iraque, a Síria e a Turquia. Então é nesse espaço que antigamente era conhecida a região como região da Mesopotâmia, né? Depois é até interessante vocês estudarem sobre isso, que era uma região riquíssima em cultura, enfim, né? Muito bem, muito bem. Então, a partir daí, nós temos duas novas formações socioculturais, né? Essa revolução tecnológica desdobrou-se em dois processos civilizatórios. Processos civilizatórios porque é quando se começa a construir a civilização que nós conhecemos hoje, né? A civilização não nasceu do dia para a noite, ela foi um processo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que essas são duas novas formações socioculturais, né, que se desdobram aí, que é a agricultura e o pastoreio. Muito bem, a agricultura vai ser desenvolvida nas aldeias agrícolas indiferenciadas. Por que são indiferenciadas? Porque existem as lideranças, né, as lideranças políticas nessas aldeias, as lideranças religiosas, que nós já estudamos, mas entre as pessoas comuns existem os mesmos direitos, né, os mesmos direitos à cultura daquela comunidade e os mesmos direitos aos patrimônios, aos bens patrimoniais, né, a terra, a trabalhar naquele espaço, a usufruir daqueles bens que são produzidos ali,
né? Então todas as pessoas têm o mesmo direito, né? Então por isso que são indiferenciadas, não existem esses estratos sociais que nós conhecemos hoje, né? Então, essas aldeias agrícolas eram formadas por lavradores de tubérculos e cereais, e algumas tribos combinavam com a criação de animais como alimento, são as chamadas tribos de economia mista, né? Porque você vai ter tribos que só cuidam da agricultura, e depois as hordas pastoris nômades que cuidam do pastoreio, e você tem comunidades de economia mista, que vão tanto cuidar da agricultura e vão criar animais também, né? E aí nós temos então também as hordas pastoris nômades. Por que nômades? Porque eles continuam se deslocando por conta das necessidades dos rebanhos, né? Então é isso que diz ali, povos que se especializaram na criação de animais, mas que ajustam o seu modo de ser às condições de sobrevivência e de multiplicação dos rebanhos, dos animais, né? Então eles se instalaram numa região X, ali esgotou aquela condição de alimentação para aquele rebanho, então eles precisam procurar outros lugares para se instalar, né? Muito bem, e antes da Revolução Agrícola temos o quê, né? Então aquilo que já falamos, são pequenos bandos, né? Eram sempre, a gente viu isso nos filmes, né? Sempre organizações pequenas de pessoas, né? Então pequenos bandos móveis, né? Nômades, de coletores de raízes e frutos, de caçadores e pescadores condicionados ao ritmo das estações, né? Então um homem subjugado pelas condições naturais, né? Então nas estações quentes, né? Era tranquilo, tinham que comer. Nas estações frias não tinha, né? E eles não tinham também as tecnologias de armazenar comida, enfim, né? Era muito difícil viver naquela época, né? Mas era o que se tinha antes, então, nessa organização pré-agrícola, né? Antes da Revolução. Outra característica dessa época, né? O montante de cada grupo era limitado pela capacidade de provimento alimentar e pelas dificuldades de ordenar o convívio de unidades sociais maiores. Então, eram grupos pequenos por quê? Porque era difícil ter um monte de gente no mesmo espaço que não tinha tanta comida para todo mundo, né? Então era mais fácil grupos pequenos que iam se deslocando para regiões diferentes, né? E ali conseguir comida, né? Até tanto para caçar quanto para coletar o que a natureza já estava ali produzindo, né? E também essa dificuldade, porque hoje, por exemplo, nós temos uma organização social, né? A gente tem um conjunto de leis que rege o comportamento de todo mundo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Naquela época não tinha, né? Então, num lugar que cada um faz o que dá na telha, era difícil organizar essa sociedade, se ela vai crescendo muito, né? Então, por isso que nessa época eram sempre grupos menores, né? Então, essa vida pré-agrícola compreende esse espaço aí dos 500 mil anos, né, antes de Cristo. Então, se a gente está falando da Revolução Agrícola de 10 mil anos, né, nessa linha do tempo, 10 mil anos antes de Cristo, então essa vida pré-agrícola, esse jeito nômade e caçador e coletor de ser, isso levou cerca de 500 mil anos, né, que a humanidade viveu dessa maneira, né? Mas neste meio tempo, né, existiram muitas produções, muitas criações, muitas organizações, né? E ali a gente tem a primeira grande questão foi aí o domínio do fogo, né? Então o homem não inventou o fogo, né? Mas ele aprendeu como é que aquilo funcionava e que podia ser usado a favor dele, né? A fabricação de instrumentos de trabalho, já vimos isso também, já vimos até no museu, inclusive, na nossa visita. O desenvolvimento de idiomas, né? Então, as línguas que vão sendo criadas dentro dessas tribos, né? Formas de comunicação.
A criação de instituições sociais reguladoras da vida familiar e grupal, essa lealdade étnica, então aquele que pertence àquele grupo, ele reza aquela cartilha daquele grupo, né? Então começa-se trovão! Começa-se a instituir jeitos de ser, né? Então mesmo em pequenos grupos, né? Se começa ali a estabelecer o que pode ser, o que não pode ser, quem faz o que, né? Dividir as tarefas. Então isso também já vem sendo construído desde essa época pré-agrícola, né? Acumulação de patrimônio, de saber e crenças, né? Isso também é aquilo, enfim, né? Como não existia uma ciência, então todas as questões naturais, elas precisavam ser explicadas de alguma forma, né, até para acalmar e para o homem conseguir sobreviver naquelas condições, né? Então ele vai desenvolvendo coisas que ele acredita e coisas que ele vai sabendo mesmo, que vão sendo construídas e vão passando de um para o outro, né? A criação de fantasmagorias. O que são fantasmagorias? Tem a ver com o sobrenatural, né? Isso que a gente também estava falando, que tem a ver com essa segurança emocional em face dos riscos, da dor e da morte, né? Então o homem já tem uma consciência de que a dor é uma coisa ruim, de que a morte é uma coisa dolorosa, né? E ele tem que enfrentar os animais, ele está sempre à mercê dos grandes animais, e ele tem que procurar comida, ele tem que escapar do frio, ele tem que se virar, né? E então começa-se a criar essas ideias sobrenaturais, essas ideias sobre o fogo, sobre o trovão, sobre, enfim, sobre a água, sobre os rios, né? Para organizar as coisas dentro dele, né? Para que ele não ficasse solto, à mercê de todos esses riscos, ele precisava organizar isso, né? A multiplicidade e disparidade dos modos de ser, né? Obviamente a gente vê na própria sala de aula, cada um ali é um, né? Então a humanidade sempre foi assim, cada um tem o seu jeito, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, né? Então existe esse jeito de ser, essa diversidade mesmo, né? E aí, tensões centrífugas e dispersão desde seus nichos originais até cobrir a Terra inteira, adaptando-se a condições mesológicas, condições do meio ambiente, né? E a partir daí as pessoas vão se especializando nos seus patrimônios culturais, né? Nas coisas que elas vão criando e organizando contra essas intempéries, enfim, né? Mas aqui tem uma coisa importante, que é o que fez justamente essas tensões centrífugas, né? Essa coisa de dentro, esses embates, esses conflitos entre as aldeias, que ia promovendo essa dispersão, né? A gente tem isso até hoje, né? Ai, meu Deus, um raio, desculpa. Eu vou tentar continuar, ai, meu Deus, desculpa. Então essas tensões, elas vão servir justamente para que essas tribos vão se dividindo permanentemente, né? E que cada grupo vá se dispersando, né? Como ele diz, até cobrir a terra toda, né? Que cada grupo que pensa diferente está ali no meio da mesma aldeia, começa a surgir ali diferenças de opiniões, de ideias. E aí não tem mais como combinar aquilo, então vamos dividir e cada um vai procurar o seu lugar, né? Mas isso foi importante justamente para povoar a terra toda, né? O caminho para... Quanto tempo já? 14 minutos. O caminho para a Revolução Agrícola. Então, o caminho para a Revolução Agrícola, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né? As coisas têm uma série de questões que vão acontecendo e que vão desembocar numa outra. Nesse caso, que vão desembocar na Revolução Agrícola, né? Então, aqui a gente tem a natureza, então, a serviço do homem, quando ele começa a colocar a natureza a serviço dele. Uma das questões foi a instituição do tabu do incesto e da exogamia, né? Vinculadoras de diversos grupos sociais,
tribos cooperativas e ou não hostis, né? Então, o que é isso? Já falamos disso também, estou só reforçando, né? O tabu do incesto, então, é aquela questão. Muito antes disso, era permitido, né? As relações sexuais entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filho, porque as tribos precisavam sobreviver, né? Então, nem passava pela cabeça que isso era uma coisa que não era boa. Isso é uma questão cultural, né? Elas precisavam se multiplicar e sobreviver, né? Até para que os mais velhos tivessem depois quem cuidasse deles, quem fosse caçar, quem fosse pescar, quem fosse trazer comida, para que eles não morressem. Então, eles precisavam ter descendentes, né? E como eram tribos pequenas, então isso era absolutamente comum, né? E em algum momento se proíbe isso, né? Então é esse tabu do incesto. O incesto é proibido, então, né? E a exogamia, que tem uma coisa muito a ver com a outra, né? Então, exogamia, né? De gamia, né? A endogamia só se tem relações sexuais dentro do grupo. Exogamia, relações sexuais enfim, fora do grupo, né? Então, o tabu do incesto é que vai permitir essa exogamia, né? Então, a partir daí, porque a gente viu um pouco antes que as tribos eram todas muito hostis umas com as outras, né? A gente viu isso no filme, inclusive, né? Vinha uma tribo diferente, que se vestia diferente, que falava diferente, pronto, já eram inimigos, né? E a partir daqui não, se começa então a boas relações entre as diferentes tribos, né? Ou como ele diz, né? Se não eram cooperativas, né, pelo menos não eram hostis umas com as outras, né? Então começa então assim essa troca das mulheres, né, que as mulheres da sala não gostaram muito, mas é assim que foi, né? Então para que esses casamentos fossem feitos, né, que essas relações sexuais fossem feitas fora da tribo, né? Isso ia fortalecendo sempre o poder dos chefes, iam trazendo mais homens para suas tribos, né? E, enfim, a gente lá na frente vai ver que essas tribos precisavam muito disso, inclusive por conta das guerras que começam, né? E de força de trabalho também, enfim, né? Muito bem. Outra questão que favoreceu esse caminhar para a Revolução Agrícola, né? A difusão de avanços culturais alcançados por cada grupo, né? E o rapto de mulheres. Então, por conta desse tabu do incesto, né? Que agora não pode mais se relacionar lá dentro da tribo, agora precisa conhecer pessoas de fora e se relacionar com outras pessoas, a exogamia. Por conta disso, como cada grupo, né, desenvolvia suas técnicas diferentes, tinha o seu jeito de fazer as coisas diferentes, mais avançados que outros, enfim, essas trocas de jeitos de ser e jeitos de fazer também vão acontecendo. Isso vai ampliando esse universo cultural entre esses povos, né? E o rapto de mulheres também, né? Às vezes as mulheres saíam para catar água, enfim, frutos, enfim, eram raptadas e levadas para outras tribos. E ela sabia cozinhar coisas diferentes, ela sabia fazer alguma coisa diferente que ela ia ensinando para essas outras tribos. Então, assim que o conhecimento vai sendo difundido nesses outros espaços, né? Em alguns desses núcleos, por efeito da acumulação de observações e de experimentos, através de milênios surgiram então as primeiras formas de agricultura. Então foi por conta disso, foi por conta desse espalhamento, né, dessas trocas de informações, trocas de conhecimento entre as tribos, né, causadas pelo tabu do incesto e a exogamia, né, que foi possível então, milênios depois, né, então ele deixa bem claro que isso não foi nem de um dia para o outro, foi de milênios depois. Então surgiram as primeiras formas de agricultura, claro que muito rudemente, né, e ela vai então se aprimorando. Aí nas áreas tropicais mais quentes, né, a agricultura se desenvolve pela horticultura de frutos e tubérculos, e nas regiões temperadas e mais frias o cultivo de cereais.
E ainda, a domesticação de animais, né, ela agora provia então essas comunidades, essas tribos, de carne, leite e peles. Então não precisava mais sair para caçar, né? Tava criando ali esses animais, quando precisava, abatia e todo mundo comia, né? E até para se proteger do frio, enfim. E aí se tem também na antropologia discussões sobre como é que o homem começa a cuidar dos animais, a criar animais, né? E a hipótese mais que tem mais consistência dentro da antropologia é que esses animais, os homens saíam para caçar, matavam as mães, né, desses filhotes e traziam os filhotes para casa como um brinquedo para as crianças gostavam, enfim, aquele bicho ia crescendo ali, né, ia se acostumando com as pessoas. Então, que primeiro eram bichos pequenos, né, animais de pequeno porte, ali galinha, porco, enfim, galinha, aves, né, não a galinha como a gente conhece hoje, mas enfim. E depois animais de grande porte, né, criados já em rebanhos, né, como as renas, os camelos, enfim, né. Então aí começam então essas atividades de pastoreio. O homem começa a perceber que os animais podem viver ali junto e aquilo já facilita bem a vida deles, né. Aí, agricultura e pastoreio, domesticação de animais por parte de grupos lavradores ao nível de aldeias agrícolas indiferenciadas, né? Já falamos disso também. A questão também das economias mistas, né? Então, que começa assim, no começo eram aldeias agrícolas indiferenciadas, né? Todas elas, né? E aí se plantava, se colhia e começou a criar pequenos animais. Mas depois de um tempo começou a se perceber que esses animais, principalmente os animais de grande porte, não podiam ser criados junto ali com as plantações, né? Então se começa a seleção dessas espécies, o que vai criar, o que não vai criar, o que compensa mais criar, o que não compensa, e vai se dividindo vai se organizando, né, o lugar onde esses animais vão viver bem longe das plantações, né? Então é nessa cisão, né, que a gente vai ter muito fortemente quem vai se especializar na agricultura e quem vai se especializar no pastoreio, na criação dos animais, né? Então porque se divide isso, né? Precisa ser criado longe, né? Aí a multiplicação ulterior, que então bem depois, né, depois do posterior, bem depois, né, então multiplicação ulterior nos terrenos apropriados e à distância conveniente das plantações. Então vai especializar, cada um que está se ocupando daquilo vai se especializar naquilo, né, e vai formar dois grupos muito diferentes, né. Então essa diferenciação cultural e étnica entre as populações de agricultores e de pastores, porque cultural e étnica, né? Justamente porque esses pastores, principalmente, eles vão ter que seguir no ritmo dos rebanhos, né? E aí eles vão para os lugares com temperaturas diferentes, com espaços diferentes, com condições de vida diferentes, né? E então a maneira como eles vão se adaptando ao ambiente é diferente dos agricultores, né? Então vai se formando dois grupos aí bem diferentes. Isso é só importante para marcar que antigamente estava todo mundo ali na mesma tribo, na mesma aldeia, né? E onde é que existe essa cisão, né? Por conta disso, não dava para criar os animais no mesmo lugar que se plantava, os animais de grande porte, né? Então essa separação foi criando aí dois grupos que se especializaram em formas diferentes aí de economia, de subsistência, né? Aí a gente tem, por conta dessa organização, uma explosão demográfica, porque foi um efeito crucial da agricultura e do pastoreio, principalmente porque o grande problema da humanidade era sobreviver, era comida, né?
E aí, por conta disso, se organiza esse grande problema, né? E aí começa a se ter, então, um enorme incremento demográfico, né? Demográfico de pessoas, começa a nascer e sobreviver muitas pessoas, né? Causado por essa fartura, né? A fartura alimentar. Portanto, a fecundidade humana, que antes era comprimida pelo condicionamento aos ciclos estacionais, né? Porque a pessoa passava dias, a gente viu isso nos filmes, né? A pessoa passava dias sem comer, né? Então era impossível, né, conseguir gerar permanentemente, né? Nessas condições, e muito frio, enfim. Então, a fecundidade humana comprimida antes por esses condicionamentos aos ciclos estacionais, ciclos das estações do ano, né? Então ela começa a experimentar uma primeira expansão. Então é a primeira vez, né, que as tribos têm condições, então, de se multiplicarem, né? Depois é aquilo que ele fala no livro, né? Mais para frente o problema vai ser com as doenças, né? Que vão acometer regiões, doenças vindas de animais, enfim, doenças que ninguém sabia de onde vinha e muitas vezes dizimava populações inteiras, né? Mas isso é um problema que vem depois. O primeiro problema de se manter vivo era comer, e agora esse problema já não existe mais, né? E essa explosão demográfica vai se promover por dois modeladores, né? Que ele fala a cisparidade e a expansão horizontal, né? Dentro da Revolução Agrícola. Então essa cisparidade é essa divisão entre as tribos, né? E a expansão horizontal, né? Vão se espalhando por aí, pelos continentes, né? Então essa Revolução Agrícola vai permitindo isso. E depois a aglutinação e a estamentação vertical, desencadeadas pela Revolução Urbana. A Revolução Urbana é o que os grupos vão apresentar para a gente, né? Mas então, a cisparidade, essa divisão, a expansão, cada um vai se espalhando por onde pode, e depois, mais para frente, a aglutinação, esse ajuntamento e a estamentação vertical. Então, esse povo que está fixo em algum lugar e que já começa fugiu a palavra, esses estratos sociais dentro do mesmo lugar, né? Então, quando a Revolução Urbana é que vai trazer isso, essa estamentação vertical, esses estratos sociais, onde uns têm mais direitos e mais posses do que os outros, né? E então aqui ele vai tratar dessa cisparidade da expansão horizontal, que são subdivisão de grupos, né, cuja população excedesse certos limites, né? Limites de condições de ficar junto, limites de comida mesmo, limites de excesso de trabalho, não tem mais trabalho para aquele povo todo, enfim. Então elas vão se dividindo e formando novas unidades tribais, né? E também ainda, como a gente falou, a Revolução Agrícola ela começa ainda muito incipiente, né? Com formas rudimentares, né? Então, a rudimentaridade dessa tecnologia, ela não vai permitir ainda que esses povos consigam, por exemplo, cuidar da terra, né? Os fertilizantes vão vir depois, vão ser criados depois. Então, quando eles esgotam também aquele solo, aquela terra que não dá mais nada, eles precisam, então, levantar suas coisas, caminhar e procurar outro lugar para viver, né? Com terras cultiváveis, né? Também a inaptidão para dar coesão a grupos populosos, né? Porque ainda não se tem, apesar de se instituir, né, as regras de convivência ali naquele meio, mas realmente um grupo muito populoso, os líderes não davam conta, né? Então acabava mesmo que essa divisão desses grupos, né?
Portanto, técnicas produtivas ainda insuficientes para sedentarizar o homem. Já falamos muitas vezes disso, sedentarizar, é deixar o homem estamentado num lugar só, né? E criar grandes unidades sociais extrafamiliares. Então, ainda uma vida transhumante em busca de novas terras. Isso que nós falamos, né? Tanto as hordas pastoris nômades, né? Que permanentemente precisam buscar pasto para os seus rebanhos, e os agricultores também procurar terras cultiváveis. E aí os vanguardeiros da nova tecnologia, né? O que são os vanguardeiros? Né? Os de vanguarda, aqueles que criaram essas tecnologias de plantar e cuidar de animais, né? Os vanguardeiros avançavam sobre vastas terras, iam se espalhando e desalojando suas antigas populações, aquilo que nós já falamos no começo, né? Sempre que eles encontravam terras que eram cultiváveis, né, para plantar e com bom pasto para os seus rebanhos, mesmo que ali tivesse uma tribo vivendo ali, eles iam lá, expulsavam, dizimavam, matavam, enfim, iam ocupar aquele espaço, né? Aldeias agrícolas indiferenciadas e hordas pastoris nômades. Reprodução do seu modo de vida através de economias de subsistência. Então isso é uma característica das duas formas aí de organização, né? Todas elas eram economias de subsistência, ali ninguém vendia nada, ninguém comprava nada, né? A questão era plantar e cuidar dos bichos para comer, né? Para comer e alimentar toda a tribo. A guerra se torna uma ocupação fundamental como condição de sobrevivência e expansão, né? Porque justamente por conta disso, as tribos que estão plantando e cuidando dos animais precisam de outros espaços quando exaure aquele espaço onde eles vivem, né? Então eles precisam mesmo dominar, expulsar aquele povo das terras para ocupar, né? E também eles precisam se proteger de outros que também querem fazer a mesma coisa, né? Então a guerra começa a surgir neste momento, né? Como uma questão fundamental de sobrevivência mesmo, né? E de expansão. A unidade étnica enseja associações periódicas de muitos grupos para ações conjugadas de defesa ou ataque, começando a gerar unidades étnicas mais amplas, né? O que é isso então? A unidade étnica, aquele grupo único, né? Ele vai precisar se associar com outros grupos para poder se defender e para poder atacar e dominar outras terras, né? Então se começam a gerar outras unidades étnicas, né? Esses povos vão se juntando para se unir contra os outros, né? As relações anteriores de mero usufruto dos bens do território pelos grupos pré-agrícolas se alteram pela necessidade de defesa coletiva do território e ainda não surgira a propriedade territorial como instituição. Então, duas coisas aqui, né? Então, se antes da Revolução Agrícola esse homem ele era nômade, né? Ia explorando aqueles bens, né? Os bens alimentares, né? Que aquele espaço tinha e depois ia se mudando para outros lugares. Então agora ele precisa aprender a defender esse território, né? Onde ele se estabeleceu, onde ele está plantando, cuidando da sua família, cuidando dos seus animais. Ele precisa então agora proteger, né? Então se antes ele só usufruía desse território, agora ele precisa defender esse território, né? E ainda não surgira a propriedade territorial como instituição. Então esses povos são donos dos espaços onde eles plantam, vivem e cuidam dos seus rebanhos, né? Mas ainda não existe propriedade, ninguém tem documento, ninguém é dono das terras, né? E ninguém nem está pensando nisso ainda, a pessoa está pensando em como se manter e manter a sua família, né? Trabalho e produção. Então esse grupo étnico, né, dessa tribo, enfim, dividido em famílias com atribuições produtivas de acordo com o sexo ou a idade,
ocupa igualitariamente todos os seus membros. Então, aquilo que a gente já falou ali, todo mundo trabalha, todo mundo tem direitos, né, a todos os bens que são produzidos na terra. Não existe essa estamentação vertical que nós vamos ver na Revolução Urbana, né, onde muita gente começa a ficar ociosa e vai fazer outras coisas, enquanto tem uma parte da população que vai trabalhar, como a gente vê exatamente hoje, né? O domínio coletivo das áreas de caça, pesca e depois cultivo e pastoreio permite manter cada família como unidade de produção e consumo, né? Então as famílias, elas não as tribos e as tribos são constituídas de algumas grandes famílias, né? E o que ele está dizendo aqui é que essas famílias, elas são completamente independentes umas das outras, elas não precisam das outras, né? Elas ali mesmo, naquele espaço de terra fértil, elas plantam, colhem, vão desenvolvendo tecnologias para armazenar os seus grãos, enfim, e elas não precisam das outras, né? Elas vão precisar se juntar por conta das guerras, né, de defesa e de ataque dos seus territórios, né? Mas ainda não existe, então, acumulação privada de bens, nem apropriação dos produtos do trabalho alheio, que também nós vamos ver na Revolução Urbana, né? Quando começa a se ter essa apropriação do trabalho do outro, né? E essa acumulação privada de bens, não se pensa nisso nesse momento. Excedentes alimentares, né, aquilo que sobra da produção da comida, né, destinados para gastos supérfluos com atos de fé ou consumo festivo. Então ninguém ali está pensando em poupança, em guardar para depois, né? Eles usam esses excedentes para festividades, né? Ou como atos de fé, ou simplesmente festas. Divisão do trabalho entre os sexos. Essa fase acentua a linha tradicional que atribui à mulher funções rotineiras e ao homem tarefas que exigem maior esforço físico, né? Isso vai vindo desde esse começo, né? Então a mulher vai sendo responsável por aquelas coisas do dia a dia e o homem aquelas tarefas que exigem maior esforço físico, né? Da caça, de proteger o ambiente, dos animais, enfim. Portanto, os homens, antes a caça, né, eles eram, a grande atribuição dos homens era essa, agora é a derrubada dos bosques e o preparo dos terrenos, né, mas que são tarefas episódicas, que são concentradas no tempo. Então tem época de fazer isso e tem época para ele descansar. Então se ele derrubou ali aquelas árvores, aquele espaço para poder plantar ali, agora tão cedo ele não vai precisar derrubar mais árvores, né? E se ele arou bem a terra naquele tempo, agora ele vai descansar e vai esperar aquela terra produzir, né? Aliás, se ele arou e plantou, né? E agora, quando chegou a época da colheita, agora ele vai trabalhar. Mas ele tem espaços de tempo para ele descansar, ficar na ociosidade, né? Quando o trabalho da mulher, não, né? Novas tarefas cotidianas, a manutenção da casa, o preparo da comida, né? A coleta, o cuidado com as crianças. Então, é um esforço contínuo que não tem interrupção, né? Então, essas coisas precisam ser feitas todos os dias, como hoje, né, meninas? A precedência masculina. O que é essa precedência, né? Uma preferência, a precedência nesse sentido, né? Porque tem aquilo que precede, que vem antes, e tem essa precedência que é no sentido dessa, me falta a palavra, mas essa preferência, essa reverência para o masculino, essa coisa, nossa, sem você seria impossível, né? Então a precedência nesse sentido, né? Nas hordas pastoris nômades e nos grupos de economia mista, o cuidado dos animais de criação cabe aos homens, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque nas aldeias agrícolas, né, é como a gente acabou de falar, né?
Então derruba um tanto de árvore, aí depois passa um tempo sem precisar derrubar a árvore, então tem espaços de descanso, de ócio. Mas nas hordas pastoris nômades não, porque o cuidado com os animais é todos os dias, né? Então esses homens trabalhavam mais permanentemente do que os homens das aldeias agrícolas, né? Então, tanto nas hordas pastoris como na de economia mista, plantava e cuidava de animais também. E a guerra também fortalece essa precedência masculina, essa coisa de, puxa, não podemos viver sem você, né? Dentro das sociedades agrícolas e pastoris, né? Face aos riscos de saque, né? Porque daí essas comunidades já estavam estocando grãos, né? Estocando carne, salgando a carne, congelando a carne, enfim, congelando no gelo mesmo, né? Obviamente. Então, essas comunidades que tinham comida guardada, elas corriam muitos riscos, né? Então, os homens também tinham essa função, né? E, portanto, essa precedência, né? E além de proteger as safras e os rebanhos, também de conquistar outros espaços, né? O sobrenatural é outra questão que começa a surgir nessa etapa, né? Então amplia, de se ampliar, porque já a gente viu as ideias da fantasmagoria, né, de explicar as coisas, a gente já viu que isso começa antes. Mas aqui, né, nessa Revolução Agrícola, vai se ampliar o número de especialistas no trato com o sobrenatural, chamados ao exercício de funções mais complexas, né, para salvaguardar aquele grupo contra variações estacionais e garantir a fertilidade do solo e das sementes e da saúde dos rebanhos, né? Então, a gente vê muito isso em filmes ainda, né? Existe época, né, de grande seca, e aí o que planta, ou vem geada, enfim, ou não chove, né? E como essas famílias dependiam daquilo para se alimentar, né? Então elas tinham muito medo, um medo permanente de ficarem sem comida, né? E nessa época se achava muito que tudo era castigo de Deus, de deuses, né? De algumas forças sobrenaturais. Então, olha, esse ano vocês não vão ter o que comer, aí traz geada, aí, enfim, seca tudo, ou dá uma doença que mata o rebanho todo, né? Ou os ataques, enfim. E muitas comunidades entendiam, né, que isso era castigo, né? Então, para eles ficarem bem com essas divindades, com essas forças sobrenaturais, sempre elegiam uma figura ali, né, que tipo de um pajé, né, que era o intermediário, né, entre as forças sobrenaturais e os homens e as mulheres, as pessoas em geral. Pronto, ainda no curso da Revolução Agrícola, algumas sociedades experimentam grandes progressos na sua capacidade produtiva. Começa essa substituição da enxada pelo arado puxado por animais, né? Então, lembra, antes não se usava os animais para trabalhar, né? Só para serem abatidos e comidos, né? Mas agora também já começam a construir esses arados e os animais que vêm trabalhando, né? E começam também a desenvolver os fertilizantes, né? Então as tecnologias vão sendo aprimoradas, né? Isso que vai podendo dar mais condições. Lembra que a gente falou que as aldeias precisavam se mudar cada vez que esgotasse o solo? Agora não, como eles já sabem fazer fertilizantes, eles vão organizando a terra e podem continuar nos mesmos espaços, né? Outra tecnologia, né, que foi a generalização da cerâmica, já se usava, mas começa assim a ter um uso mais frequente, né, maior, e que vai introduzir então também nas aldeias esse hábito de consumir os vegetais cozidos, né, porque são, obviamente, utensílios que podem ir ao fogo, que eles não tinham antes, né?
O surgimento da fiação e da tecelagem, né? Então a gente viu nos filmes que até, né, nessa época pré-agrícola, os homens usavam as peles dos animais, matavam os animais, tirava, aproveitava a carne e a pele ele vestia para cobrir do frio, né? Então se começa agora a desenvolver, né, a criar e a desenvolver essa fiação e a tecelagem. Nos filmes antigos também a gente vê, né? Então essas vestimentas vão substituindo essas de couro, né, dos animais. Nossa, é o último slide. Atividades artesanais, mais uma vez as mulheres, recairão principalmente sobre as mulheres, acumulando mais trabalho. Então, fora tudo aquilo que a gente viu, que são atividades rotineiras, cotidianas, agora também a mulher é responsável pelo artesanato, né? Tanto pela fabricação, pela feitura, né? Dos tecidos, como dos utensílios, enfim. E ao homem incumbe preparar a terra para a lavoura e cuidar dos animais domésticos. Então, assim, se a gente for olhar para a história, né, os meninos que me perdoem, né, mas o que aconteceu foi que o homem trocou de tarefas, né, que uma das tarefas dele era sair caçar, trazer comida para dentro de casa. Então, agora ele não precisa mais caçar, porque agora ele está cuidando dos bichos, né. E a mulher, a gente foi vendo que ela foi acumulando tarefas, né? E depois, né, nessa sociedade moderna, né, foi trabalhar fora ainda, e então acumulou ainda mais tarefa, né? Mas o que eu estou dizendo é que o homem foi trocando, né? Trocou a tarefa dele, e a mulher acumulou mais. O âmbito de circulação espacial rotineiro de cada pessoa vai diminuindo, iniciando então a tendência à sedentarização. Então, aquilo que a gente já falou, se já tem espaço, se já tem tecnologia para cuidar daquela terra, não precisa mais mudar de lugar, né? Então, os povos vão se sedentarizando, vão ficando sedentários mesmo. Essa palavra, tem muita gente que fala, você não pratica esporte, você é sedentário, porque tá parado. Então não quer dizer que as pessoas estivessem paradas, elas precisam trabalhar o dia inteiro, né? Mas sedentarizar no sentido de ficar ali parada, né? No sentido de ser contrário à prática de ser nômade, né? É isso, nesse sentido. Todos se dedicam à produção de alimentos e apenas conhecem formas elementares de trocas de produtos e serviços, né? A gente não tem moeda ainda, não tem, isso a gente vai ver lá na Revolução Urbana, né? O que se tem ali é algumas formas de trocar alguns produtos e serviços, né? Novos membros alcançam direitos iguais, herdeiros do patrimônio cultural, usuário do domínio coletivo sobre a terra. Todos se conhecem e se tratam igualitariamente. Então, quando vai existir aquela fusão das tribos, né? Ou de pessoas, casais sozinhos que vão chegando e vão sendo aglutinados, vão sendo absorvidos, né, por aquela tribo, né? Então ele chega ali, ele não é um forasteiro, ele não é nada diferente dos outros, né? Ele tem os mesmos direitos, ele vai ter o lugar dele de morar, ele vai ter lá o seu espaço de plantar, que é tudo coletivo, e vai ficar tudo bem, né? Então as pessoas são tratadas de forma igual, né? Gente, é isso, tá bom? Então tá bom, a gente se vê mais tarde então.